nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, meu nome é Mário, sou um dos responsáveis pela Dádiva Formações e iremos iniciar hoje a nossa primeira formação, que é a formação sobre a história da nossa salvação. Apenas para contextualizá-los e explicá-los, como se dará essa nossa formação. Tem um material que será disponibilizado aqui nessa aula. Na verdade, não nessa aula, mas nessa explicação de como será a formação. E esse material é dividido em 4 partes. Vocês vão ver que na parte de cima você tem as religiões, logo abaixo a história do Brasil, logo abaixo a história do mundo e logo abaixo a história da nossa igreja, da nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então a formação se dará da seguinte maneira. Iniciaremos com a história da salvação, que vai desde a criação até a vinda de Jesus. Aí a gente encerra a história da salvação. Porque logo aí iniciaremos a nossa história da igreja. Continua sendo a história da nossa salvação, porém agora não mais focado na história do povo judeu, do povo de Deus, mas na história da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, iniciamos ali com o nosso primeiro Papa, São Pedro, até os dias de hoje. E vocês vão poder perceber que com essas 4 divisões nesse natural que a gente está disponibilizando, vocês vão conseguir comparar qual era o contexto geopolítico da época em que cada um destes momentos em que estaremos estudando o que estava acontecendo. Então, por exemplo, na primeira parte de religiões, a gente vai estar ali das primeiras religiões, que temos notícias, até os dias de hoje. Então, teve religiões que iniciaram e acabaram, e tem religiões que existem até hoje, religiões que nasceram há pouco tempo, há pouco tempo, quando eu falo de 500 anos, 1000 anos, pouquíssimo tempo diante de toda a história do mundo, história desde que Deus nos criou. Então a gente vai conseguir fazer este paralelo. Então, por exemplo, quando a gente chegar ali na época de Jesus, nos primeiros apóstolos, São Paulo ali, quando São Paulo chega para pregar no Areópago grego ali, e ele fala do Deus desconhecido, e ali havia monumentos de vários deuses. Mas por que isso? Porque na época os gregos acreditavam em vários deuses. Assim como na época de Moisés, a gente vai ver que os egípcios acreditavam em vários deuses, e essa religião egípcia acabou. Hoje a gente não tem mais essa mesma crença, enfim. Então a gente vai poder fazer esse paralelo. Quando a gente chegar ali próximo de 1500, a gente vai conseguir fazer o paralelo de como estava o mundo no contexto geopolítico, como estava a história da nossa igreja nesse mesmo contexto geopolítico, para que assim nascesse a nossa terra, nascesse o Brasil, viesse o Brasil. Somos frutos da nossa igreja. Pedro Álvares Cabral era da ordem de Cristo. A primeira coisa que fez quando chegou à nossa terra foi colocar uma cruz, terra de Santa Cruz, e celebrar uma missa. Na carta de Pedro Vaz de Caminho para a coroa portuguesa, a gente vai ver lá que ele, dentre tudo o que ele falava sobre essa terra maravilhosa que era a terra de Santa Cruz, ele enaltecia que existia muitas pessoas a serem evangelizadas, a serem apresentadas a Jesus. Por isso os jesuítas vieram para poder fazer essa evangelização. Enfim, então a gente vai poder passar por todas essas partes, no contexto geopolítico do mundo, como que estava o mundo na época do Papa São Pedro, por exemplo, nosso primeiro Papa, as perseguições romanas, a igreja dos primeiros séculos, por exemplo, o que estava acontecendo naquele momento. Enfim, a gente vai conseguir fazer esses paralelos todos, e entender como estava o contexto geopolítico, por que determinada pessoa agiu dessa maneira, o que existia naquele momento e, principalmente, que é o foco da nossa formação,
que a nossa Santa Igreja pensava, fazia naquele momento? Como que ela orientava os seus fiéis a agirem naquilo? A Idade das Trevas, a Idade Média, de trevas não teve nada. Uma época riquíssima para a nossa igreja, de conteúdo, de intelectuais, né, de doutores, de pessoas que vieram para poder enriquecer cada vez mais a nossa vida e a nossa história. Mas, que não é o que a gente aprende hoje, né, nessas aulas aí que a gente tem nas nossas escolas, que só querem deturpar tudo, né? Então a gente está querendo, o nosso foco aqui é justamente isso, é sair dessa bolha que foi criada de maneira que nos colocasse cada vez menores, sendo que nós somos imagem e semelhança de Deus, sabendo de onde nós viemos, sabendo para onde nós iremos, conseguiremos viver este momento em que estamos hoje de uma maneira mais branda, mais serena, mais tranquila. Não que seja um momento fácil, não que seja um momento em que não tenhamos dificuldades, pois vamos ter, né? Mas temos um horizonte, sabemos para onde vamos. E se a gente não conhece a nossa história, não sabemos de onde viemos, não saberemos para onde vamos. E se você não sabe para onde vai, qualquer caminho basta, né? E é isso que o mundo quer, que a gente não saiba para onde estamos indo, para que a gente fique perdido nesses vários caminhos, nessas várias portas largas, né, que o nosso inimigo tem preparado para a gente. Então, né, nesse breve contexto, a gente vai entender isso aí. A gente tem, esse material vai ser disponibilizado nessa live de hoje, né, nesse vídeo de hoje. E só para a gente poder ter uma ideia, na história da salvação, a nossa formação vai estar dividida em 9 módulos. Tá? Primeiro módulo, a criação até a Torre de Babel, os patriarcas e José do Egito. Livro do Gênesis. Segundo módulo, história de Moisés e Josué. Então, aí a gente vai pegar aí o restante do Pentateuco, né? Êxodo, Levíticos, Deuteronômios e Números, mais o livro de Josué. A gente vai estudar esse momento. No módulo 3, a gente entra no período dos juízes e o período dos reis, né? Então a gente vai estudar esses momentos aí também. No quarto módulo, a gente entra para a época dos profetas. E aí a gente começa com Amós, Oséias, a primeira parte de Isaías, a primeira parte que a gente vai ver ao longo da nossa formação. O livro de Isaías ele é dividido em 3 partes, porque ele foi escrito em 3 momentos diferentes, por pessoas diferentes. Então a gente vai ter a primeira parte de Isaías no quarto módulo. No quinto módulo a gente tem Miqueias, Naum, Sofonias, Jeremias e Abacuque. Sexto módulo, Lamentações, Ezequias e Abdias. Sétimo módulo, segundo e terceiro Isaías, segunda e terceira parte de Isaías. Ageu, a primeira parte de Zacarias e Malaquias. Oitavo módulo, Esdras, Neemias e Joel. E o nono módulo, a segunda parte de Zacarias, Daniel e Macabeus. E aí, quando a gente chegar nesse momento aqui, a gente vai entender como estava o povo judeu no momento em que Jesus chega. Então, por que o povo agiu daquela maneira, recebeu Jesus daquela maneira? Né? Por que ele não foi abraçado e festejado por todo o povo judeu, sendo que eles esperavam que viesse o Salvador, que viesse o Messias? Né? Por que o povo escolheu Barrabás ao invés de Jesus? Né? Diferente daquilo que a gente aprende, que, não, porque foram lá e ficaram lá. Não, vamos falar Barrabás, não falar Barrabás, não era só isso. Existia todo um contexto, toda uma cultura, todo um momento em que eles estavam aguardando aquilo e entenderam o momento de maneira errada. Mas a gente vai, quando a gente chegar lá, eu acho que isso tudo vai ficar bem mais claro. Aí, nesse momento, a gente encerra a história da salvação, parte 1, que é a história do povo judeu, né? O povo hebreu judeu. E aí a gente vai iniciar um segundo curso, uma segunda formação, que é a história da igreja.
E a gente começa com o nosso primeiro Papa, São Pedro, até os dias de hoje, né, como eu falei, e aí a perseguição dos primeiros séculos, Igreja Medieval, Reforma, enfim, até chegar nos dias de hoje. E aí, obviamente, passando todos os grandes santos da nossa igreja, teremos alguns apêndices aí falando desses santos naqueles momentos, e posteriormente, num outro momento, a gente deve sim ter algumas informações sobre a história dos santos, e aí, quando a gente chegar nessa história dos santos, lá na frente, depois da história da nossa igreja, por exemplo, quando formos estudar Santo Agostinho, a gente vai entender qual que era o contexto de Santo Agostinho, porque a gente já vai ter visto a história do povo judeu, já teremos visto a história da igreja. Quando chegarmos em São Francisco de Assis, mesma coisa. Né? Quando chegarmos em São João Paulo II, um santo mais próximo da gente aqui, a mesma coisa. Então a gente vai conseguir entender melhor a história desses santos. E durante todo o período, esse material de hoje, ele vai acompanhar toda a formação desde a criação até os dias de hoje. Então, esse material disponibilizado hoje, ele é um material para que a gente possa utilizar em todas as nossas aulas para acompanharmos a história do povo hebreu, judeu, e depois a história da nossa igreja. E com esse material, podemos fazer sempre esse paralelo. Né? A gente vai poder ver a história do nosso país. Né? Pedro Álvares Cabral vem para cá, né? Pedro Álvares Cabral, o homem da Ordem de Cristo, não veio para cá à toa, não veio aqui procurando o caminho das Índias. Então, acho que isso vai ser uma caminhada bem interessante. Uma caminhada longa, não é um curso que a gente vai gravar e a gente vai poder fazer aí em 2, 3, 4 meses. Depois da história da igreja, nós vamos ter uma outra formação, e aí vai ser uma formação menor, até porque a história é muito menor, da história do Brasil, desde o descobrimento até hoje, e quebrando as narrativas daquilo que aprendemos na escola. Os livros de história que nós estudamos nas escolas hoje, já há alguns anos, são livros completamente ideológicos, completamente deturpados, e querem destruir a nossa história, fazer com que nós não tenhamos orgulho de quem nós somos. Né? E um povo que não tem história é um povo fácil de ser manipulado. E a gente não está aqui para isso. A gente tem que pensar o seguinte: mais do que qualquer coisa, né, a gente não, o nosso foco não é candidato A, B ou C, porque a gente não vai, não, em momento algum aqui, iremos falar de política. Iremos falar de um momento geopolítico. Tá? Então, e com um único foco: como que Deus, como que o nosso Senhor Jesus, como que a nossa Santa Igreja participa deste momento e como que ela nos convida a vivermos estes momentos. Então a gente não vai ficar aqui, porque fulano roubou isso, ciclano falou isso. Não, isso não é do nosso interesse. Isso não faz parte da nossa formação, isso não faz parte daquilo que nós queremos desenvolver aqui. Tá? O nosso foco, o nosso interesse, aquilo que queremos desenvolver aqui é a nossa fé e a nossa espiritualidade. Saber de onde viemos e para onde vamos. E entre de onde viemos e para onde vamos, qual caminho seguir e como seguir esse caminho. Né? Então, esse é o nosso. Tá? Então, com isso, acho que essa nossa formação ela independe de preferências políticas de quem quer que seja. Não é uma formação ideológica, nós não estamos buscando ideologias, nós estamos buscando, à luz da palavra, do magistério e da tradição da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, e é para isso que estamos aqui. E como temos percebido, né, a cada dia, com as pessoas com quem a gente conversa, com os pais, né? Eu tenho 3 filhos pequenos, 3 crianças, o Lucas de 6 anos, a Clara de 4 e a Giovana de 9 meses. Lucas e a Clara já estão na escola.
e conversando com os pais dos alunos, né, da mesma escola que os meus filhos, a gente percebe a sede de conhecimento real, a sede de verdade, né? Então, a nossa busca sempre é a busca pela verdade. Entender o que é real, o que é verdade, e o que é fantasia, o que é manipulação, o que é ideologia nesse meio todo da educação que nós estamos tendo. Que nós, pais, nós aqui um pouco mais velhos, tivemos, que eu fiz parte dessa educação, eu aprendi dessa maneira também, e ao descobrir que tudo aquilo que eu aprendi eu podia embolar e jogar na lata do lixo, 90% não era real, né? Era ponto de vista ideológico, eu me assustei com isso. E, né, conversando com a minha esposa e com a Paulinha e a Marcela, né, somos nós quatro, os fundadores da Dádiva, nós percebemos que era necessário que tudo isso que a gente tem estudado, todo esse conhecimento que nós temos buscado, isso não pode ficar preso só conosco. A gente precisa de passar. Né? Então, esse é o nosso foco. Vai haver custo? Claro que vai. Né? Nada, a gente não consegue fazer um projeto desse, um apostolado desse tamanho, sem gastar nada, infelizmente. Né? Nós temos custo com equipamentos, temos custo com energia, custo com material, tempo, né? Que a gente tem que dedicar a isso, a este propósito, a este apostolado. Então, infelizmente, não tem como a gente disponibilizar um material tão grande, aulas, um processo tão longo, sem, sem nenhum custo, infelizmente. Mas, com certeza, também não estamos falando aqui de uma faculdade, então, vou pagar R$ 1.000. Não, nada disso. É um custo bem baixo, tenho certeza que assim que as aulas forem lançadas e o curso já estiver disponibilizado para aquisição, vocês vão ver que não é um custo ou um investimento. Um investimento em educação, um investimento em conhecimento, e mais do que isso, um investimento na verdade, né? Para que a gente possa ser conhecedor da verdade, passar essa verdade para os nossos familiares, principalmente, para as nossas crianças, e superarmos este momento difícil que a gente tem vivido. Tá certo? Então é isso, esse vídeo de hoje é para poder contextualizar nessa jornada que iremos iniciar hoje e espero vê-los nas nossas próximas aulas. Certo? Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.